Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como criar o efeito Match Cut de texto no Adobe Premiere. Bora lá para o nosso tutorial. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Diego e vamos a mais um tutorial. Criar esse efeito aqui, o efeito de Match Cut, para você utilizar nos seus vídeos, seja um documentário, algum vídeo que você queira trazer algumas referências, colocando essas imagens de notícias, de páginas de internet, enfim. Então, vamos lá para o nosso tutorial. Nosso primeiro passo é vir aqui no Google e pesquisar nossas imagens. Então, eu vou vir aqui, pegar o assunto do momento, tarifaço. Vou vir aqui em notícias e a gente vai printar algumas matérias aqui. Bora lá então, galera, com todos os nossos prints. Vou arrastar aqui para a timeline. Eu vou criar um Ctrl R e vou criar essas linhas guias aqui bem no limite, ó, para a gente definir o tamanho, todos ficarem certinho, tá? Como base. Mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer isso um a um. Depois a gente pode clicar nessa opção aqui que a gente pode arrastar, reposicionar o nosso print e aumentar a escala aqui, ó. A gente aumenta a escala. Isso a gente vai fazendo de um a um. Aqui fechou, galera. Agora a gente precisa deixar na proporção 16:9, né, ou 1920x1080 ou em 4K. Para isso a gente vem na nossa timeline que a gente criou, botão direito, Sequence Settings e vamos aqui 1920x1080. Eu vou deixar em 30 fps e vou dar um OK aqui. Provavelmente vai ter que reposicionar novamente, ele vai perder um pouco a configuração, a gente vem aqui só e reposiciona tudo de novo, tá? Beleza, agora a gente vai mudar a duração disso, que está muito lento. Botão direito, vamos aqui em Speed Duration, a gente vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui em 0 e aqui em 5, vai ficar um pouquinho mais rápido. Ah, e lembrando, galera, aqui ó, deixa essa opção ativada de Ripple Edit, para não ficar uns buracos ali entre os clipes, ó. Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Agora eu vou colocar já o nosso efeito sonoro, então vou dar 2 cliques e vou selecionar mais ou menos ali aqui, marco no I, bem pro final, vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, esse efeito sonoro, vou arrastar e colocar aqui embaixo, ó. Aí Ctrl C, Shift, setinha para baixo, ó, a gente avança entre os clipes e vou avançando, Shift para baixo e vou colando, ficou mais ou menos isso aqui. Se a gente quiser, a gente pode ainda duplicar isso, aumentar a duração, trazer para cá, ó. Agora a gente vai esconder esses espaços que ficaram aqui, ó, vazados, ó, com fundo preto. Então a gente seleciona tudo aqui, arrasta para cima e vamos aqui com o botão direito, New Item, Color Mate e colocar numa corzinha branca aqui, ó. E a gente arrasta aqui para baixo, ó. Mais ou menos isso aqui. A gente corta lá no fim. Isso aí, seleciona tudo agora, botão direito, Next, para a gente agrupar tudo isso. Agora vamos apertar o botão direito novamente, New Item, Adjustment Layer e vamos colocar uma camada de ajuste logo aqui acima. Já cortamos lá no final também. Aqui no Adjustment Layer, em Effects Controls, Opacidade, vamos criar uma elipse, uma máscara com elipse. Colocar em cima aqui do tarifaço, que é a palavra-chave que a gente vai destacar. Deixar mais ou menos assim, a gente vai ajustando o tamanho, e assim a gente pode ajustar depois também. Deixa eu trazer aqui para o início, mais ou menos isso aqui, e deixar um feather mais ou menos aqui de 25, mais ou menos isso aqui. Essa área central aqui, ó, essa linha onde vai estar o foco. Beleza. Agora vamos lá em Effects e vamos colocar um desfoque gaussiano aqui, Gaussian Blur. Voltamos para Effects Controls, um desfoque de 25, vamos ver? Isso, só vamos inverter essa máscara. Inverte. Isso, mais ou menos isso aqui. E ativa essa opção aqui, tá? Para aplicar nas bordas, senão, ó, fica com desfoque nas bordas. Posso até aumentar um pouquinho mais esse feather aqui, deixar mais suave. Fechou aqui, agora vamos em Effects e Lumetric Color. Colocamos em cima do nosso Adjustment Layer, vemos aqui em Lumetric Color, lá embaixo em Vinheta, no Amount, aqui a gente vai diminuir para ficar com essa borda aqui, ó, preta, ó, mais escurinho um pouco, beleza? Agora nós vamos criar o nosso marca-texto aqui no nosso tarifaço. Vamos lá então, criar um shape, um Rectangle Tool, mais ou menos desse tamanho assim, ó, que preencha todo, ó, isso aqui. Caso não esteja aí na cor amarela, você pode vir aqui em Shape e mudar o fio aqui, escolher a cor amarela. E para ficar
vazado ali, a gente vai mudar esse modo de mesclagem, que é um Blade Mode, para Dark. Aí fica isso aqui. Agora, para ficar um pouco mais de realismo aqui, a gente vai digitar aqui o Rogan Edges e colocar aqui em cima. Ele vai ficar com essas bordinhas aqui regulares, ó. Aí a gente pode até deixar uma borda aqui de 10, mais ou menos. Isso aí, vamos cortar lá no fim. Isso aí, agora a gente vai animar. Ficou até um pouquinho grande aqui no nosso shape, a gente pode vir aqui no shape e puxar um pouquinho mais aqui, ó. Beleza. Aqui agora no nosso shape, lá no final da timeline, a gente vai criar um keyframe aqui no path, tá? Aqui, ó, e arrastar lá pro fim, ó. Bem no fim e bem no início, a gente vai vir aqui, apertar o V, que é a ferramenta de mover, e vamos diminuir tudo para cá, vai ficar isso aqui. Show? Quase finalizando aqui já. Deixa eu tirar agora as linhas guias, eu não preciso mais. E agora a gente vai criar aqui uma inclinação dessa página aqui. Seleciona tudo, botão direito, Next, agrupamos tudo novamente. Vamos agora aplicar mais um efeito aqui em Effects, em 3D Basic. E aqui agora a gente vamos aumentar um pouco a nossa escala, aproximar mais o nosso texto, trazer um pouquinho mais aqui para a direita, isso aí. E vamos mudar agora, criar um movimento de câmera. Então criamos 2 keyframes aqui no início, e eu vou mudar essa inclinação. Vou inclinar um pouquinho para baixo aqui, mais ou menos uns menos 14, e trazer essa inclinação mais aqui assim, ó, 4, e lá no final pode ser também menos 4 ali, ó. Eu vou trazer um pouquinho para frente aqui. Aumentar um pouquinho mais a escala. Tudo é ajuste agora. Ficou mais ou menos isso aqui, cara. A gente pode ainda, se quiser incrementar um pouco mais, pode vir aqui, ó, aplicar um Lens Distortion. A gente vai criar uma distorção de lente aqui, ó. A gente cria uma pequena curvatura ainda, ó, bem suave. É isso, fechou nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam aplicar aí nas produções, nas edições, que vocês consigam aplicar nas edições de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal, galera, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Grande abraço, valeu!